Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. A sociedade brasileira, ela se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendente europeia. Vamos observar os imigrantes que vieram para o Brasil. Eles vieram, tiveram acesso à terra, o que foi legado à população negra já com a lei de 1850, que foi criada a primeira lei da terra para evitar que os negros tivessem acesso à terra, os ex-escravos. Eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. A abolição foi um arranjo que não resolveu a questão dos ex-escravos. E a situação que vivemos hoje é um reflexo desse momento decisivo desperdiçado. Então acho que a gente está num momento hoje de questionar isso. A gente só vai se reunir no Carnaval, na Copa do Mundo, no futebol de domingo. A gente vai começar a sentar segunda, terça e quarta para discutir coisas relevantes e transformar essa discussão em atitude. Porque além de se discutir, é como a gente vai transformar o que a gente quer, o que a gente pensa, em ação. São muitas as formas de resistir. E manter os vínculos com a África, as suas raízes, os costumes, a música, a dança, significava para os escravos superar a opressão. O senhor poderia escravizá-lo, mas nunca impor um modelo cultural. Nossa indumentária, nossa culinária, nosso samba, o toque dos nossos atabaques, nosso chequeré, nosso ganzá, tudo isso, a capoeira, a ginga. Vem jogar capoeira, capoeira, vem jogar. O candomblé foi trazido pelos escravos de origem iorubá de uma região que hoje compreende a Nigéria e o Benin. Aqui restabeleceu elos perdidos, uniu diferentes etnias e conciliou antigos adversários. Não houve aquela, você é banto, você é queto, você é jeje, você é isso, você é tapa, você é alçar, vamos nos separar, não. Mas aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de candomblé, aquele não morria, ele tomava força, ele tinha força para lutar, porque ele ia encontrar a mesma linguagem dele. Quem mais lutou e fez com que as religiões afro, a nossa religião, a nossa verdadeira religião fosse respeitada, foi as mulheres, foi as casas de candomblé eram mais comandadas por mulher. Qual era a função dela? Passar as rezas, os fundamentos para os filhos e para as suas companheiras. Eu quero morrer com 180 anos. Depois desses 180 anos, quando eu chegar lá no Orum, sair do Aí, da terra, e for para o Orum, que o Olorum disser, quer voltar? Eu digo, quero. Quer ser o que lá embaixo? Quero ser negra, quero ser do candomblé e quero brigar pelo meu povo. Ai, minha mãe, O candomblé não foi a única expressão religiosa a servir de base para unir e mobilizar negros escravos contra a opressão do sistema. No início do século XIX, um grande grupo de escravos islâmicos, vítimas de uma guerra santa na região, que hoje compreende a Nigéria e o Benin, chegou à Bahia. Muito religiosos e disciplinados ficaram conhecidos como malês, termo que identificava os escravos muçulmanos. Esses escravos já traziam, não nos trazer no sentido de transportar, mas eles recriaram aqui no Brasil, de alguma maneira, o que eles já viviam na África. Então era um grupo extremamente organizado, era um grupo que detinha o letramento, eram pessoas que lidavam muito bem com a escrita, ao contrário de muitos senhores na época, que eram
analfabetos, isso era muito comum. Então tinha toda uma estrutura organizativa super avançada para aquela condição escrava. E isso foi possibilitando com que a revolta dos malês fosse delineada. Entre 1807 e 1835, os malês lideraram 6 revoltas que se destacaram pela organização e planos bem urdidos. A mais importante dessas rebeliões aconteceu em 1835 e ficou conhecida como a Revolta dos Malês. A revolta dos malês tinha toda uma lógica própria, no sentido de condições apropriadas para uma revolta, que era um domingo, que era o chamado dia santo, uma folga, que nem sempre era cumprida, né? E também essa questão específica de um calendário religioso vinculado diretamente ao islamismo. A maioria dos rebeldes morreu em combate e os líderes que sobreviveram foram condenados à morte. Essa punição esteve muito ligada ao que se chama historicamente de haitianismo, né? A gente vivia no final do século XVIII um momento muito específico no Haiti, uma revolta escrava, que acabou culminando na fundação da primeira República Negra nas Américas. Então os escravos os haitianos conseguem derrubar o poder senhorial branco e implantam uma República Negra no Haiti. Então esse medo, esse haitianismo, esse medo da expansão de repúblicas negras pelas Américas foi um elemento central para a repressão contra os malês.